Boa noite. Um dia após anúncio de estadualização do metrô, linha Centro tem curto-circuito, para de funcionar e passageiros caminham sobre os trilhos. Ao vivo da estação Joana Bezerra, a gente mostra como está a volta para casa e a previsão de retorno da linha Centro do metrô. Polícia prende 5 pessoas suspeitas de golpes na venda de imóveis em Porto de Galinhas, no litoral sul do estado. Uma mulher é presa após destruir um presépio de Natal em uma praça de Igaraçu, na região metropolitana. Deputados estaduais aprovam um projeto que reduz carga de trabalho e cria indenizações para servidores de alto escalão. Pesquisa inédita aponta crescimento do setor livreiro no Brasil. O mercado é predominantemente formado por microempresas. E um exemplo de como a leitura pode unir gerações. Adolescentes leem histórias para idosos em lar de acolhimento em Paulista. O governo federal e o governo de Pernambuco assinaram ontem em Brasília um acordo para transferir a administração do metrô do Recife para o estado. Um estudo vai ser feito para a concessão do sistema de transporte para a iniciativa privada. A notícia está no G1 Pernambuco e você confere os detalhes pelo QR Code que aparece aqui na tela. De acordo com o Ministério das Cidades, serão investidos 4 bilhões de reais nos 5 primeiros anos após a assinatura do contrato de concessão, que terá um prazo de 30 anos. O acordo também prevê que o governo federal transfira para o estado, até dezembro de 2026, 57 milhões de reais para dar mais qualidade, conforto e segurança aos passageiros. Esse dinheiro vai ser usado para a recuperação de telhados, serviços para melhorar as condições de conforto e segurança nas estações e um reforço na frota. O governo federal garantiu que não haverá aumento na tarifa do metrô no ano que vem e que os empregos dos funcionários da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, serão mantidos. O governo de Pernambuco deve abrir uma consulta pública para ouvir as pessoas sobre a concessão do metrô para empresas privadas. Esse acordo de cooperação técnica foi assinado pelo presidente Lula, pelo ministro da Cidade, Jarder Filho, e pela governadora Raquel Lira. A governadora comentou quais serão os próximos passos. Haverá a aquisição de 11 trens novos, seminovos, para permitir que a gente troque de imediato aqueles vagões que já não suportam mais transportar a população. Além disso, mais de 100 milhões de reais para a reforma das estações de metrô da região metropolitana do Recife. Ao lado disso, haverá o processo de concessão. E é importante dizer, após a concessão, o governo de Pernambuco passa a fazer a gestão do contrato com o privado do metrô do Recife. A gente sempre disse que queria ser parte da solução para que investimentos importantes pudessem acontecer aqui. Você sabe que a gente não foge do problema. Construímos um caminho ao longo desses 3 anos e ontem dado um passo importante, o primeiro passo para o início de investimentos robustos que permitam a população da região metropolitana e do Recife poder ter o direito de ir e vir com tranquilidade. Agora são 6h50. Um dia depois desse anúncio de estadualização e investimentos, o metrô voltou a quebrar. A linha Centro está parada e o Mário Carvalho está por lá e traz para a gente as informações ao vivo para mostrar a volta para casa. Muita gente sendo surpreendida nessa volta para casa com mais uma vez essa linha Centro sem funcionar. Boa noite para você, Mário, seja bem-vindo. Mais um dia de dor de cabeça, né, Márcio? Boa noite para você, boa noite a todos. E o impacto disso a gente vê aqui no Terminal Integrado Joana Bezerra, na parte dos ônibus. Você está vendo aí a população nesse horário de volta para casa, tentando embarcar aqui nos ônibus. Com certeza, isso aqui também já é um impacto aí do que aconteceu com a linha Centro do metrô. A gente está acompanhando aqui a fila dando voltas e o pessoal tentando voltar para casa. Quando acontecem esses problemas no metrô, sobra para os ônibus também, né? É, sobra, mano. Para você tá indo para onde? O Barro. E aí aproveitaria o metrô normalmente? Pegava o metrô. Agora vai de ônibus? De ônibus. Vai demorar um bocadinho mais. Vai. O que você acha? Ó, a gente acabou de dar a notícia de que o governo federal fez um acordo para repassar o metrô do Recife para o governo do estado. No dia seguinte acontece isso. É um caso muito incrível, não pode, né?
que seja solucionado, né? Obrigado. A gente vai continuar mostrando aqui a movimentação e a gente tem as informações aqui da CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, informou ainda há pouco a interrupção temporária da linha centro do metrô. De acordo com a companhia, um curto-circuito no pantógrafo, um equipamento de um dos trens foi registrado por volta das 5h10 da tarde de hoje. A gente esteve ainda agora na estação Joana Bezerra, deu para ver lá o movimento, claro, apenas de passageiros da linha sul, enquanto a linha centro estava parada. Esse problema de hoje causou a falta de energia da rede aérea no trecho entre as estações Werneck e Jaboatão. E aí, por questões de segurança, todas as estações da linha centro foram fechadas. A CBTU diz que essa medida foi necessária para garantir a integridade dos usuários e permitir que as equipes técnicas realizem a retirada das pessoas que precisavam descer na via. E aí, nesse momento, as equipes de manutenção estão no local avaliando a melhor estratégia para a remoção do veículo com problema e o reparo aí do sistema. Então, ainda não tem previsão para o restabelecimento total da circulação e a gente sabe que quando acontece isso, esse tipo de problema, o transporte que absorve essa demanda do metrô é o ônibus e a gente vê aqui nas imagens. Márcio. E aí, Mário, é o seguinte, a gente aproveita para dizer que o Grande Recife Consórcio de Transportes divulgou uma nota dizendo que vai reforçar um esquema especial de ônibus aí até que esse problema no metrô seja resolvido. A gente está acompanhando essa situação muito difícil da volta para casa sem a linha centro do metrô do Recife. Seguindo com outras notícias por aqui, uma mulher foi presa em flagrante depois de destruir peças de um presépio montado na Praça da Bandeira, no centro de Igaraçu, na região metropolitana. O vandalismo aconteceu na madrugada da última segunda-feira e foi registrado por câmeras de segurança do município. As imagens mostram uma mulher de 33 anos centrada na manjedoura da decoração natalina. Em seguida, ela se levanta, dá tapas na imagem de Maria e vira uma ovelha de cabeça para baixo. O relógio da câmera marca 2h34 da madrugada. Depois, a mulher empurra uma escultura várias vezes até derrubá-la no chão. A peça se quebra completamente. Logo depois, você vai acompanhar nas imagens, ela desce do local, mas volta segundos após para jogar areia e outra peça contra uma ovelha. Segundo a Secretaria de Defesa Cidadã, as peças foram compradas em Tracunhaém, na Mata Norte, e pintadas em Igaraçu, seguindo o padrão de decoração natalina da cidade. A ocorrência foi registrada como dano ao patrimônio público. Não há informações sobre o que motivou a atitude dessa mulher. Depredar patrimônio público é crime, com pena de até 3 anos de prisão e pagamento de multa. 5 pessoas foram presas hoje numa operação que investiga golpes na venda de imóveis em Ipojuca, no Litoral Sul. O grupo vendia o mesmo imóvel para vários compradores. Daniele Fonseca traz os detalhes. As investigações começaram em julho de 2023. Os imóveis começaram a ser construídos lá em Porto de Galinhas e Ipojuca, mas nunca avançavam. A gente convidou para essa entrevista a doutora Viviane Santa Cruz, ela é delegada. Então, doutora, como é que as pessoas caíram nesse golpe? Como foram vítimas? As pessoas normalmente interessadas em adquirir um terreno ou para morar ou para lazer, iam em busca de um terreno atrativo na região de Ipojuca, um local de praia, e atraídas pelos valores dos imóveis, procuravam aquelas pessoas que estavam vendendo aqueles terrenos e aí negociavam na expectativa daquele empreendimento ele ficasse pronto. E aí depois, ao perceber que aquele empreendimento não ficaria nunca pronto, foi que perceberam que eram vítimas do golpe. Foram quantas pessoas? Procuraram a delegacia inicialmente 15, mas a gente acredita que podem ser muito mais vítimas, principalmente depois que tomarem conhecimento dessa investigação. A Polícia Civil cumpriu 5 mandados de prisão. Quem foram essas pessoas presas? As principais pessoas presas são pessoas envolvidas diretamente com o empreendimento, os principais empreendedores, né, os empresários, e pessoas diretamente envolvidas na própria lavagem de dinheiro, pessoas que estavam diretamente ligadas com a captação desses recursos ilícitos e a ocultação desses valores. Esses imóveis estavam sendo ofertados por valores que variavam entre 120 mil e 140 mil reais, muito abaixo do que se tem no mercado em relação a imóveis no local como o Porto de Galinhas. Qual é a reflexão, alerta que a senhora traz para as pessoas? A gente orienta as vítimas, desconfiem, né? Vítimas de estelionato tendem a verificar um atrativo muito grande e a gente tem que sempre desconfiar. Valores muito atrativos tendem a ser golpe.
o prejuízo deve ter chegado a quanto? Veja, a gente já identificou, porque nos procuraram, 2 milhões de reais das vítimas que nos procuraram. Mas veja, o valor do empreendimento envolve muitos mais imóveis, porque esses imóveis não foram construídos. Então, o prejuízo financeiro envolve todo o imóvel, né? Então, a gente acredita que todas as vítimas captadas, então, o valor do empreendimento inteiro, ele gera prejuízo financeiro para todas as vítimas. Existe possibilidade, até esperança dessas pessoas terem esse dinheiro de volta? A gente espera que com o bloqueio desses ativos a gente possa ter recuperado algum valor que possa retornar para as vítimas. Essa é a nossa expectativa, para trazer um mínimo de retorno financeiro do prejuízo sofrido pelas vítimas. É evidente que a gente não tem como garantir, porque a gente sabe que a lavagem de dinheiro é a tentativa de ocultação desses valores para que elas não possam se chegar a esses valores, né, e se acabar com esses recursos financeiros para que a gente não consiga chegar nesses valores. Mas a nossa expectativa é que com a investigação a gente consiga chegar nesses valores. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto que reduz carga de trabalho de servidores de alto escalão. O repórter Arthur Ferraz, do G1, traz outras informações. Boa noite, Arthur. Oi, Márcio, boa noite. A resolução de autoria da mesa diretora da Alep beneficia diretamente consultores e procuradores legislativos e se estende a 10 servidores lotados na presidência e na primeira secretaria. Os detalhes você confere no G1, apontando a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. De acordo com a norma, a nova escala de trabalho para esses servidores é de 3 dias úteis para 1 de licença, o que na prática permite uma jornada de 4 dias de expediente para 3 de folga. Os servidores que não tirarem a folga podem receber uma indenização. No caso dos procuradores legislativos que recebem um salário de R$ 44 mil, essa indenização pode passar de R$ 176.800. Por ser um projeto de resolução, a medida não precisa ser sancionada pela governadora e entra em vigor assim que é aprovada. O Sindicato dos Servidores no Poder Legislativo de Pernambuco divulgou uma nota de repúdio criticando o projeto. Procurada, a Alep disse que a resolução apenas criou a possibilidade de instituir a licença e que a implementação fica condicionada à disponibilidade do orçamento da casa. A gente segue acompanhando os desdobramentos da aprovação dessa norma. Você pode ver as notícias de Pernambuco no aplicativo do G1, que é de graça, entrando na aba Minha Região. Márcio. A seguir, pesquisa aponta aumento da leitura. Região Nordeste aparece em destaque. O N2 volta em instantes. Estudantes de Paulista transformaram a rotina de idosos que vivem em um lar de acolhimento. Por meio da leitura, eles levaram novas histórias e muito afeto. No início do mundo nasceu o sol, e depois dele surgiu Napi, o Criador, o guardião da vida. Seu José Borges completou 99 anos um dia antes dessa visita especial. Atento, ouviu a história lida por Daiane, estudante do 8º ano da Escola Cônego Costa Carvalho, em Paulista. De presente, ganhou também um livro, uma lembrança de um dia especial. Um papelzinho desse para me lembrar de vocês. É bom para mim ter uma conversa com eles, acho uma coisa muito legal, principalmente porque de vez em quando ficam sozinhos. Eu me sinto muito feliz por estar aqui conversando com eles, tendo contato. A visita ao lar de idosos Amara Silva, no bairro do Nobre, em Paulista, faz parte do projeto Leitura Solidária, criado pelo professor Glaucio Ramos. É um projeto que visa formar leitores e humanizar. Então, ao mesmo tempo que os alunos vêm para cá para fazer essa leitura, eles estão sendo humanizados, sensibilizados, gerando mais empatia. É um momento de encontro de gerações. Pessoas com 100, com 90 anos, enquanto com adolescentes de 14 e 15 anos. A visita foi marcada por sorrisos, olhos e ouvidos atentos às histórias contadas pelos alunos, que adoraram a experiência. Porque a gente se mistura, a gente fica feliz em ver os idosos que eles gostam de perguntar as coisas, a gente sente que eles gostam, se sentem acolhidos e perguntam sobre as histórias. A gente presta atenção e vê que eles estão interessados sobre o assunto do texto. A gente treinou várias semanas assim, não é a primeira vez que a gente está aqui, mas a gente gosta muito de vir para cá, até porque é gratificante para a gente vir para cá. E algumas histórias a gente se emociona, ela contando as histórias dela, e outras são bem animadas assim, e é emocionante pra gente.
Rita de Cássia tem 79 anos e está no lar de idosos há pouco mais de um ano. Atuou por muito tempo como técnica de enfermagem, uma vida inteira dedicada a cuidar do próximo. Durante a visita dos alunos, se divertiu com as histórias e as conversas com os jovens. Eu gostei da visita porque eles falaram o tema sobre essa história, Fantasma da Sorte, uma história muito interessante, alegrou. A mim alegrou e sei que eles também ficaram alegres. O Lar de Idosos Amara Silva existe há 13 anos e hoje acolhe 43 pessoas. De acordo com a direção, a instituição tem cerca de 20 funcionários e uma equipe de saúde multidisciplinar. É muito bom quando alguém de fora vem em nossa instituição, porque às vezes eles se sentem vazios, mesmo conosco aqui dentro. E quem vem de fora traz alegria, mesmo que eles não compreendam a finalidade, mas o sorriso é despertado e isso é muito bom, é muito importante. Heitor também ficou feliz com a experiência. Uma de suas leituras foi feita para Dona Alzira, que, acreditem, tem 108 anos. Odin era o deus do universo. Habitava um palácio nas nuvens, no reino mágico de Asgard. É uma experiência, né, que eles contam muitas histórias da vida deles. Eu estava mesmo conversando com a senhorinha ali, ela disse que tem 108 anos. Estava contando quando ela começou a trabalhar, quando terminou. É legal saber das histórias que eles têm. Muito querida, Dona Alzira esbanja disposição e lucidez. Dona Alzira, o que a senhora achou da visita? Legal. Se toda vez a gente visse uma visita dessa, era muito bom. A senhora fica feliz quando recebe visita? Claro, claro. E o prazer pela leitura movimenta um mercado com 54 mil empresas em todo o país. No Nordeste, a atividade econômica tem destaque e também ajuda a ampliar o desenvolvimento educacional e cultural da população. Ler é como abrir uma porta para o mundo, seja esse mundo externo ou interior. E em tempos de telas rápidas e dedos apressados, o papel resiste. Nas livrarias mesmo, sempre tem gente em busca de novas páginas. A gente vai entre outras vidas, em outros mundos, outras culturas, né? A gente viaja através deles e faz com que depois a gente tente realizar essas viagens imaginárias na vida real. São incentivos, né? E ao contrário do que se pode pensar, o setor editorial e livreiro segue forte e crescendo. Um estudo da Câmara Brasileira do Livro mostra que o mercado editorial e livreiro é composto por mais de 54 mil empresas ativas. É um crescimento em relação a 2024, que apontava a existência de 51 mil empresas. A região Nordeste é a segunda com maior presença do setor no Brasil, atrás apenas do Sudeste. O estudo traz pistas que ajudam a orientar as políticas públicas e as iniciativas para valorizar essas cadeias regionais do livro. Entre os estímulos, por exemplo, a gente pode listar a abertura e a manutenção de livrarias, o apoio à produção editorial local ou também investimentos em logística e distribuição regional. A pesquisa também apontou que o setor é predominantemente formado por microempresas, seguido por empresas médias e grandes e de pequeno porte. Essa livraria no centro do Recife existe há 2 anos e meio. Ela faz parte de um grupo do setor livreiro de Pernambuco que resiste há mais de 30 anos. É bem importante assim, ter um grupo regional trabalhando com livros e há 30 anos. Assim, é uma resistência realmente. E nos últimos anos com investimento, tentando trazer para uma área nova. Esse sociólogo acredita que o cansaço de tantas telas o tempo todo fez muita gente querer voltar às páginas de papel. O livro tem todo um aspecto afetivo de várias gerações, né? A minha geração não se acostumou com o livro digital e as novas gerações estão resgatando isso. Inclusive as crianças, né? O livro infantil, ele se moderniza, ele vira até 3D. Apolo é produtor de conteúdo literário para as redes sociais. E é nos livros que se inspira para trabalhar. Literatura é partilha, né? Hoje em dia eu falo que as histórias, elas funcionam como pegadas na minha trajetória e por onde eu passo também, porque eu deixo uma parte da minha história que compartilha com a história de outras pessoas por aí. Então essa é a grande rede que a gente vai fazendo. Para mim, eu acho isso muito legal, de poder criar o meu mundinho na minha cabeça e depois
compartilhar isso com outras pessoas e ver que as pessoas viram isso de uma forma completamente diferente. Enquanto a livraria apresenta o novo, o sebo guarda o que o tempo trouxe. O livro tem os seus costumes, os seus hábitos que os leitores têm, de ter o livro físico, que ele possa anotar, ele possa fazer suas coleções, né? Porque tem edições que o leitor ele chega ao sebo porque ele não encontra, então ele quer formar sua coleção. Por aqui, enquanto alguém ainda quiser ler, sempre vai haver uma nova página. Ler para mim é lazer, é descanso, é poder encontrar informação confiável também, é poder descansar um pouco a mente, sair um pouco das telas, tentar espairecer, né? Na volta do ônibus, você tá ali com o seu livro, é como se você entrasse em outro mundo. Em instantes, a primeira vistoria do percurso do Homem da Meia-Noite em Olinda. E ao vivo a emoção da cantata natalina do movimento Pro Criança. O ENE2 volta já. Pesquisadores organizaram hoje um mutirão de limpeza do mangue no centro do Recife. O plástico é um dos vilões mais cruéis para o meio ambiente. Para os manguezais, então, ele é destruidor. O mangue, ele funciona como uma espécie de filtro natural da natureza. E aí, quando tem muito plástico, garrafa PET, que também é de plástico, assim enganchada nas raízes das plantas do mangue, esse lixo que está aí junto, ele acaba abafando, ele acaba sufocando e aí o mangue não trabalha como tem que trabalhar, desorganiza todo o ecossistema. Robson, e quem mais sofre com isso, hein? O mangue é um grande berço de muitas espécies de peixes e crustáceos. Então ele vem para o mangue para se reproduzir. Lembrando que 70% dos crustáceos que a gente consome vem do mangue. Então, como você mesmo falou, essa poluição que chega nas raízes do mangue vem interferir nesse processo, né, de recuperação, tanto da parte de reprodução como a parte de meio ambiente, né, de troca gasosa, fixação de carbono, entre outros. E o plástico tende a matar esses animais, na medida que ele vem se proteger aqui, ele acaba encontrando o plástico e aí se interlaçam e até consome esse plástico. E aí vem um grande problema que é o microplástico. A gente se preocupar com esse descarte inadequado, com essa conscientização mesmo, né, de todo esse processo do plástico, que ele vai parar no mangue, ele vai ser consumido por animais vão sofrer com isso, a fauna, a flora, tudo isso vai ser comprometido e nós também vamos ser comprometidos porque nós estamos diretamente ligados a esse bioma. Em uma hora de ação no mangue do bairro de Santo Amaro, os pesquisadores do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, o CETENI, recolheram 360 quilos de resíduos. Enquanto o mundo se volta para as festas de fim de ano, a organização do Homem da Meia-Noite já se organiza para o carnaval do ano que vem. A repórter Lilian Oliveira conta os detalhes ao vivo. Lilian, boa noite para você. Oi, Márcio. Boa noite para você e para todo mundo que está assistindo. Eu estou aqui com o vice-presidente do Homem da Meia-Noite, Adilson e Silva Correia Neto. Essa vistoria vai começar já, né? A gente já tem as equipes aqui atrás. Me conta, Adilson, a importância de fazer essa vistoria. O que é verificado? Boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite a todos. Lilian, o objetivo dessa primeira vistoria é que todas as instituições competentes avaliem durante o longo de todo o percurso para verificar as oportunidades de melhoria para que no dia do desfile, nosso desfile seja executado com a maior segurança possível para os nossos foliões. Nada mais é do que o Homem da Meia-Noite pensando na segurança dos nossos foliões. Gilson, muito obrigada, pelas informações. O percurso tem 4 quilômetros. Ali a gente tem as equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, Neoenergia também, que é muito importante. Então, eles vão fazer esse mesmo percurso que o Homem da Meia-Noite faz no Carnaval para garantir essa segurança aí para os foliões. Márcio. Obrigado pelas informações. E agora à noite tem cantata natalina promovida pela Santa Casa do Recife. Temos imagens ao vivo. A apresentação acontece na área externa da unidade, que fica na Avenida Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro, é aberta ao público. O coral do movimento Pro Criança é formado por 30 crianças e adolescentes. E nós encerramos com essas imagens, lembrando que hoje o JN começa mais cedo, às 8. Obrigado pela sua companhia, para você uma boa noite e até amanhã.